O nome do pastor é o Marcelo Aguiar, exatamente. Marcelo Aguiar, que é um servo do grande Deus. Às vezes a gente fala um grande servo de Deus, mas seria o correto dizer que é o servo do grande Deus. Então ele estará aí conosco. Ele já esteve aqui em outras ocasiões. Exatamente. Aqui, Marcelo Aguiar, já veio outra vez aqui, acho que é a terceira vez, talvez, que ele está aqui em Conquista. Muito bem, então essa conferência começará na sexta, começa às 19h30, aí no sábado novamente às 19h30 e domingo de manhã e à noite termina. Exatamente, teremos a escola bíblica dominical às 9 horas e às 10h15 o culto e às 19 horas do domingo o encerramento das conferências. Muito bem, a gente já deu aí esse adiantamento sobre a conferência, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente lembrar um pouco da história da Primeira Igreja Batista, porque talvez muitos ouvintes não sabem esse marco chamado Primeira Igreja Batista. Como foi que tudo começou? É uma história linda. Sim. Quer dizer, como membro e participante aí há praticamente metade da existência da igreja. Olha. Porque ela foi fundada exatamente em 4 de fevereiro de 1900. Sim, 1900. De 1900. E eu cheguei em Conquista, apesar de ser daqui, mas meu pai sempre viajava pelo interior e fazendas, mas em 8 de março desse ano agora, fazendo 63 anos que estou aqui em Vitória da Conquista. Sim. E minha mãe já era membro da igreja. Olha, então é como você disse, metade da existência da igreja fez parte, Cheguei com 11 anos de idade. Sim. E participei um pouco da construção. Olha, aquele templo enorme, você estava ali presente. Estava ali, cheguei aqui, tem até umas imagens que eram os tapumes e ainda os ferros. Sim. E o pastor Gerson Rocha, que foi o grande arquiteto, idealizador, né? Sim. Que visão, né? Então, é um homem visionário, né? Olha, em questão de missões, também foi algo extraordinário. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Quando ele foi convidado, antes da gente entrar aqui, você falou que quando ele foi convidado para ser pastor aqui há quantos anos atrás? Há 1958. Data no ano que eu nasci. 58. Então tem 67 anos que isso aconteceu. A gente fala assim, houve aquele namoro, né? Do pastor com a igreja. Claro que eu não estava aqui em Conquista. Eu estava com 7 anos de idade, fora daqui. A história está lá. Ser contada, sim. Então, ele manteve o contato com os líderes da época e uma condição, que ele até escreveu no livro, sine qua non. Olha, ele fez uma condição, só vou pastorear se a igreja me liberar uma viagem missionária por ano. Pelo menos uma viagem missionária por ano. Ou seja, o coração dele ardia por missões. Ardia por missões, vamos dizer assim, transcultural e indígena, que hoje a igreja é bem envolvida ainda com o trabalho indígena no Brasil. E também outras partes do mundo, então, mas aqui no Brasil. Eu vou para aí, mas vocês têm que fazer esse compromisso comigo. A condição é essa e me deu uma resposta. A igreja deu essa resposta, então ele veio e em 11 de maio de 1958 ele assumiu o pastorado aqui. E ali começou evangelizando junto com a igreja e logo já enviando missionários. Logo enviando missionários. E temos aí hoje ainda na nossa igreja missionários vivos e ainda trabalhando ali na década de 60. Nós temos o Dimas e Iraci Batista. Ontem estava com eles no ensaio do coral. Quer dizer, eu estava num coral. Aliás, eles estavam no mesmo coral, 2 corais ontem ensaiando. E o Dimas e Iraci Batista trabalhando no Acre. Exatamente, além de outros que ainda estão vivos. Hoje eles estão aqui já aposentados, mas ainda evangelizando. O ardor missionário não continua, apaga, né? A chama está sempre acesa. Exatamente. Que coisa linda. Então, a primeira igreja tem esta, vamos dizer assim, essa frente, né, esse marco, que é ser uma igreja missionária. Olha, é a visão principal da igreja. Sim, sim.
Então a gente sempre tem comentado que sem missões, como é que uma igreja pode sobreviver? Sem envio de missionários. Não estou aqui criticando igreja nenhuma, não, que eu não conheço. Estou incentivando. Coloque um missionário na igreja, irmã Rose, e a diferença será muito grande. E às vezes a igreja que tem esse compromisso, essa visão, renuncia até a usar aquele valor para outras coisas para sustentar um missionário. Eu posso dizer, porque faço parte aqui faço parte também da comissão, que mais de 50% das entradas da igreja vai para missões. Meu Deus, então Deus supre de forma poderosa, né? Tem feito coisas extraordinárias e cremos ao longo desses 125 anos em cima desse propósito, objetivo espiritual do ide e pregai o evangelho, que é a missão de cada crente. De toda depois igreja, de fazemos a coletividade. Mas cada crente se converteu, já deve se tornar um missionário local, né, ali e acolá. Deve ser esse o nosso objetivo. Então, tem os missionários de tempo integral, né, que é o caso desses que precisam ser sustentados. Mas Deus tem nos chamado a todos para levar essa palavra, essa mensagem de salvação, de libertação, este evangelho puro, genuíno, de que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma e que Ele vai voltar. E temos visto isto, por exemplo, numa tribo. Hoje tem uma irmã de minha esposa, Dina, Dalvani e Donaldo, numa tribo em Rondônia. Então, a tribo Zoró e Gavião, inimigas, mortais, assassinavam, mas de repente conhece o evangelho e houve uma confraternização, uma reconciliação, e hoje eles fazem conferências. Meu Deus, isso é o poder do evangelho. Deus, as duas tribos que eram inimigas. As duas tribos que eram inimigas e outras também que nós conhecemos. Se você fosse contar aqui os testemunhos de como, quando o evangelho chega num lugar, as vidas são transformadas, em tantas tribos que praticavam até coisas contrárias à vida humana. Muitas histórias eu teria para contar aqui, muitas histórias de crianças que foram resgatadas oficialmente porque nasceram com algum defeito e na cultura seria morta. Tragicamente. E foi resgatada, tudo dentro da lei, e hoje uma moça... Com a intervenção dos missionários. Exatamente. Aí tem pessoas que criticam, que quando os missionários chegam numa tribo, que ali altera a cultura. Mas se é uma cultura que vai de encontro à vida, de encontro à ética, é uma cultura que deve ser realmente revertida. Mas até na nossa civilização tem práticas que precisam ser revertidas e o evangelho tem esse poder. O genuíno evangelho transforma pessoas. Eu tenho exemplos na nossa igreja e em outras igrejas daquelas que a gente pensava assim, esse não se converte mais. E de repente é tocado pelo Espírito Santo, abre o coração, a mente e o coração, e Deus transforma em qualquer lugar do mundo. É empolgante, né? Falar sobre isso aí, o poder do Evangelho. Como Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é uma maravilha mesmo. Que bênção. Gente, estamos conversando aqui com o irmão Luiz, ele que é apaixonado por Jesus, né? Ele que vibra ao falar sobre o Evangelho, sobre missões, e ele está contando aqui um pouco de como surgiu a primeira igreja batista, um pouco, porque a história é longa, né? É longa. Mas aqui tem um breve histórico. Fique à vontade para falar um pouco mais. Quem foi essa pessoa que primeiro chegou aqui na nossa cidade, né? Para trazer esse evangelho, para falar da Bíblia, na época que o povo aqui estava sem conhecer nada de Deus, nada, né? De evangelho. Lá nos anos de 1898. É 1898, exatamente. Acho que dá para rapidamente comentar aqui, ó, o Tertuliano da Silva Guzmão. A família Guzmão sabe disso, né? Inclusive, temos uma bisneta dele na igreja com 96 anos. Meu Deus! A irmã Idelmerita Guzmão. Estamos bisneta de Tertuliano. Então, estamos fazendo aí um vídeo, um documentário da história da igreja, e fomos até uma fazenda aqui para filmar como foi o início.
E ela foi, Dona Idelmarita, os filhos, os trisnetos levaram e fizemos lá uma reportagem, vai sair depois no YouTube aí. Sim. Então foi através de Tertuliano, que era um fazendeiro. Sim. E ele Comerciante, comerciante de gado, né? Sim. E viajava pelas regiões e foi até perto de Salvador. E numa dessas viagens, eu estou olhando aqui, lá para o fim do século XIX, né? Sim. 1898, 99, Sim. ele esteve acompanhado, olha aqui, acampado, aliás, num lugar chamado Areias, né? Quando lhe apareceu um jovem cujo nome desconhecemos, mas que identificou como pastor evangélico. Ele contou as perseguições e ameaças que esteve sofrendo naquela cidade, pelos inimigos do Evangelho. Sim. Aí, tendo solicitado pousada em seu rancho, Tertuliano lhe concedeu de boa vontade. Terminados os negócios, chegou o dia da despedida. Em sinal de reconhecimento e gratidão, aquele jovem ofereceu a Tertuliano uma Bíblia, presente valiosíssimo e raro naquela época. Olha, essa Bíblia está na primeira igreja. Meu Deus! Eu poderia ter trazido, mas... Olha, mas essas coisas têm que estar intactas lá, né? Está numa redoma lá que deve colocar isso. Estragar e tudo, né? Já está bem assim, velhinha, mas gente, está lá essa Bíblia, essa primeira linda. Bíblia, não é? Você está ouvindo esse testemunho, ouvindo essa história. Você já pensou em oferecer Bíblias de presente? Quem não tem uma experiência, nós cristãos, de ter dado uma Bíblia de presente para alguém e depois essa pessoa veio a converter? Na minha adolescência, eu tive uma experiência incrível. Eu ofereci uma Bíblia de presente para um jovem e depois de muitos anos, eu já era casada, um dia eu recebo uma ligação. Quem está falando aqui é o seu filho na fé. Eu, hein? Quem? Aí ele contou a história. Aquele dia que você me deu aquela Bíblia, eu li e me converti. Hoje eu sou um pastor evangélico. Que coisa maravilhosa, né? E os Gideões Internacionais, Sim. com a distribuição da Bíblia, quantos testemunhos. Então, a gente está vendo aqui, gente, a história, ouvindo, né, a história de como tudo começou. Um jovem que estava ali, foi hospedado por esse homem, esse Tertuliano, Tertuliano. Isso. Foi bem recebido, né? E na hora que ele foi embora, na hora da Despedida. Ele, em sinal de reconhecimento e gratidão, ofereceu a Tertuliano uma Bíblia. Presente maravilhoso. Tudo começou ali com a Bíblia, com esse presente. E, a propósito, eu estou aqui com a Bíblia comemorativa dos 125 anos. Ai, que linda! A igreja mandou fazer, com essa capa, confeccionar. Você já recebeu uma? Estou vendo agora. Vai ficar com essa. Vou ganhar uma Bíblia comemorativa. Comemorativa dos 125 anos. Obrigada, tem aqui um pouco do histórico, os templos antigos. E quem quiser adquirir... Exatamente isso que eu vou dizer. Vai ter um stand. Ainda temos das 1.300 ou 1.500 que foram confeccionadas, 190. Então corra, gente. Corra lá amanhã, sexta-feira. Para assistir o início das conferências e adquirir a sua. Pronto, está lá. Sim, nós estamos falando do valor da Bíblia. Como é importante presentear uma Bíblia. Exatamente. E aí esse Tertuliano, esse fazendeiro valente, que devia ser bravo, da família Guzmão, começou a ler a Bíblia. Isso. Começou a ler a Bíblia, se interessou, né? E aí disse, não perdeu tempo. Leu logo o livro com a sua família e foi aos poucos atraindo parentes e amigos. Bem logo, muitas pessoas já não tinham dúvida de que, aí eu grifei aqui, aquele livro era a palavra de Deus. Pela diferença, Rose, de qualquer outro livro. Eles ficaram a Bíblia é diferenciada. Ainda mesmo com toda essa maquerência, vamos dizer assim, de leitura, ainda é o livro mais lido do mundo. Pode não ser entendido e obedecido, mas é lido e divulgado, né? E é o que mais é impresso no mundo inteiro. Exatamente. E tem a história da França, né? Onde alguém disse que a Bíblia ia desaparecer. E depois se tornou a casa dele a primeira, vamos dizer assim, gráfica, quando a Bíblia começou a ser impressa, né? Então aquele homem reuniu sua família, seus amigos e começou a ler a Bíblia para o povo. Ler a Bíblia para o povo. Fazenda Felícia, seguindo ali, está no outro lado aqui, alguma coisa dos templos, né?
onde foi o primeiro templo, sim, ou na parte de cima mesmo aqui, você está aí com o nosso script. Sim. Então, na Fazenda Felícia, que é depois da UESB. Tudo começou ali, era ali. Começou por ali. Tentamos ver se descobria mais alguma coisa lá, mas fomos em outra fazenda para fazer o documentário. Sim. Então, o primeiro templo foi na Fazenda Felícia. Sim. Tem aqui na Bíblia, está aqui a foto da casa na época, né? Que coisa linda. É impressionante isso, gente. Depois, como o evangelho muda as pessoas. E aquela família foi convertendo. Foi convertendo e a história conta mais detalhes, porque aqui está de forma bem breve. Bem breve, aqui foi resumido. Receberam muita perseguição, houve até mortes. Mortes. A esposa de um dos pastores iniciais aqui, ela veio a falecer por uma pedrada que levou na cabeça. E ele também, o pastor, recebeu pedrada e mais à tarde faleceu, não sei se em consequência disso, mas a esposa, sim. Houve até apedrejamento, para que o evangelho fosse interrompido. Isso. Mas ninguém detém. Não, ninguém detém. É obra santa. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá, não vai prevalecer nunca. Não. Ainda que custe a nossa vida. Precisamos ser fiéis, porque para chegar essa Bíblia aqui, muita coisa aconteceu no passado, com os fiéis, sabemos. Certeza, nós sabemos da história. Não somente essa história aqui em relação à Vitória da Conquista, sim, exato, mas em várias partes do mundo e no início lá da igreja primitiva. Né? A gente sabe de como os cristãos eram devorados pelos leões nas arenas dos leões, eram perseguidos, matados, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio. Foram muita perseguição, e o evangelho está aí até hoje. Olha, tem uma peça teatral, A Escrava, do pastor Gesso Nogueira. Gesso Rocha foi o construtor e o pastor 43 anos. Sim. Mas tinha Gesso Nogueira, pastor Gesso Nogueira, que foi até professor no Juvencio Terra, falando aqui, né? Pronto, exato, nossos filhos lá, não é? Então, ele escreveu essa peça, quer dizer, tirou de de alguma tradução, A Escrava. E tive o privilégio, com minha esposa, participar dessa peça teatral. É algo estranho. Retrata o primeiro século. A perseguição. Convertia, saía do regime de Roma, era morte. Perseguido. E até hoje, né, a gente sabe que o evangelho é perseguido em várias partes do mundo. Existe a igreja perseguida. Exatamente, né, a igreja estamos vendo notícias quase que diárias aí. Mas o evangelho continua marchando. Marchando, não pode parar. E depois veio para a Praça Vitor Brito. Exatamente, de lá veio a Praça Vitor Brito, e depois da Praça Vitor Brito, aqui em frente ao Banco do Brasil. Veio um templo, depois uma reforma de um templo, e depois em 58, exatamente 25 de agosto de 58, o pastor chegou em maio. Sim. E 25 de agosto, vamos colocar Dia do Soldado de Cristo, que 25 de agosto é Dia do Soldado, né? Em 3 meses que ele estava aqui, já começou a construção. Já começou. Aí, no dia 7 de setembro do mesmo ano, a pedra fundamental, que está do lado esquerdo ali do templo, ali ao lado, ali onde era do HCC, por ali, falando aqui, ali está a pedra fundamental, no dia 7 de setembro. E em 59, aí vieram as mensagens de avanço para a construção do templo. Gente, e é uma história linda. Né? Pela fé, olha, você falou. Os recursos humanos são ínfimos, né? O povo de Deus. O lema era pela fé contra a esperança, baseado em Romanos 4,18. Pela fé contra a esperança. Abraão creu contra a esperança que seria pai de muitas nações aos 100 anos de idade. Amém. Gente, estamos conversando aqui com o irmão Luiz Ferraz, ele que é assim, um servo de Deus autêntico, que ama o evangelho, ama servir a Deus, e ao longo de sua vida ele tem dedicado ao reino de Deus e também dedicado ali na expansão do reino de Deus através da primeira Igreja Batista Bíblica. Ele está aqui hoje no programa para falar sobre as conferências de aniversário dos 125 anos da igreja. Você quer comemorar junto? Então não perca, a partir de sexta-feira às 9h30, vai também ter sábado e domingo de manhã e à noite. O conferencista será pastor Marcelo Aguiar.
Então, não percam. E você que está aí na escuta, que está ouvindo essa história, continue com a gente. Nós vamos para o nosso intervalo de apoio cultural e a gente volta aqui para que o irmão fale mais, porque a gente fica empolgada, né? Fale mais sobre a história da igreja, sobre a missão da igreja, que é levar este evangelho aos 4 cantos da nossa pátria e do mundo também. Ele vai falar um pouco mais sobre os missionários, sobre quantos missionários, você quer saber? Tem curiosidade de saber quantos missionários estão aí no campo sustentados, né, apoiados pela Primeira Igreja Batista. É algo inédito, gente. É algo impressionante. Que Deus abençoe. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. E você que está só no rádio, pelo 87,9, pode estar nos acompanhando pelo Facebook, Melodia Conquista, ou Instagram, Melodia Conquista. Compartilhe aí bastante. O Espaço Mulher volta já! O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J 24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta, gente, aqui neste quadro de bate-papo do programa Espaço Mulher. Programa que vai ao ar todas as manhãs, de segunda a sexta, das 9 às 11. E você que já é ouvinte de carteirinha já sabe, né? Há 27 anos este programa no ar, sempre buscando trazer conteúdo de qualidade, mensagens que inspiram e acalmam, levando a mensagem do Evangelho, esse Evangelho que salva, que transforma, e trazendo pessoas queridas, pessoas que trazem coisas boas para nos edificar, e também profissionais que falam de saúde e muitos outros assuntos. Então, e hoje nós estamos com o irmão Luiz Ferraz para estar trazendo um pouco da história da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, que agora está completando 125 anos de história. Muita história para contar. E a gente deu uma introdução aqui, falou de forma bem rápida sobre essa missão da igreja, que primordialmente é levar o Evangelho. Aliás, deveria ser da igreja total, da igreja do Senhor Jesus, né? Mas nós estamos falando especificamente da Primeira Igreja Batista. Então, já falamos, né, que eu acho, biblicamente, que deve ser o mote, a coisa principal de uma igreja, a evangelização. Sim. Quando veio o Espírito Santo, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não podemos esquecer. Então, dada essa visão pelo pastor Gerson Rocha, que ficou 43 anos conosco, o pastor José Infante veio em auxílio, ficou com ele bom tempo. Aposenta o pastor Gerson, o pastor Infante com a mesma visão, aposenta o pastor Infante,
Ficou o pastor Vitor com ele mais ou menos 16 anos como vice. Os dois trabalhando juntos. Hoje quase, acho que 5 anos já como pastor titular, o pastor Vitor. E essa visão continua. E a liderança da igreja, a gente com cuidado para que não desvie para a direita e nem para a esquerda. Isso, para não perder essa visão. Missões. Para quem está ouvindo agora, que talvez não estava por dentro disso, que a marca da Primeira Igreja Batista é pregar o evangelho, levar esse evangelho a todos os cantos, explica aí como é que se dá isso, porque sustentar muitos missionários, quantos são? Fala aí para a gente. Olha, você perguntou, eu vou dizer aqui, eu não trouxe o nosso plano de ação, deve estar aqui em alguma parte aqui do meu celular. Nós temos hoje, entre missionários e agências que apoiamos, 80. Meu Deus! Então eu creio que uma média de 70 missionários. Sim. Não assistido integralmente, financeiramente por a gente, né? Mas com alguma oferta, e alguns são membros da igreja integrais. Sim. Outros já aposentaram, mas a igreja... Aproximadamente 80 missionários entidades religiosas que apoiam outros trabalhos também, que a gente descobre alguma necessidade. Então, o pastor, ele faz a verificação, conversa com os diretores dessas entidades, vê qual é a finalidade. De repente tem um missionário lá na África, ou sei lá onde, e não está tendo, vamos dizer, um veículo, eu soube essa semana, para evangelizar. Foi linda a história que eu vi. Depois, os irmãos daqui de Conquista, Deus abençoou e mandou uma oferta, ele conseguiu adquirir aquele veículo, porque ele evangelizava lá, acho que era na Nigéria, sei lá, um lugar lá bem difícil. E aquele veículo ia ajudar. Então, quando vocês ficam sabendo, claro, tudo bem pensado, bem discutido antes, e via aquela oferta. Então, a gente faz uma análise com as missões de algum missionário que não foi trabalhar, não está na frente, porque os recursos financeiros não permitem. Aí entramos em contato com esse missionário, conversamos e temos um plano assim de 1 ano. Se ele estiver naquele local, 1 ano, a gente garantimos um valor X. Para estar contribuindo. Se ele continuar, e os membros da igreja, porque isso é uma oferta extra a uma que já é determinada para alguns missionários. Sim. Então, é um desafio missionário que nós chamamos. Sim. Os membros, alguns contribuem com 10, com 20 ou 30 e tal, aí tem aquele montante... Desculpa, e vamos descobrindo os missionários. Sim. Aí falamos com eles, durante 1 ano você tem garantido isso. Vamos dizer assim, as ajudas extras. Mas tem os missionários que são sustentados integralmente. Integralmente. Temos alguns que são integralmente e cuidando assim também da previdência. Porque de repente acontece um acidente, uma doença, ele precisa sair do campo, falecimento. Quantos esse ano passado, não assim da nossa igreja direto, mas da missão Novas Tribos principalmente, que sofremos sabendo que o pai de 60 anos, pai de família, dá um infarto, falece, fica a esposa, né? Isso foi americano esse, que precisou voltar para lá a família. E aqui no Brasil, de repente adoece, tem um filho que tem uma doença, né? Então precisa ter um amparo. Não é? Eles vão pela fé contra qualquer coisa. O pastor Gerson Rocha dizia o seguinte: quem se decide para missões tem que sair da sua casa morto. Morto, que vamos dizer assim, né? De desapego de todas as coisas, crendo que Deus vai suprir, prover. E isso nós temos visto na vida dos missionários. Agora, em janeiro, eu estava em Brasília e tem um encontro dos missionários da região leste, e tive lá em Vianópolis, Goiás, onde tem um centro de treinamento da missão. E lá estavam os 80 missionários contando as suas experiências, mas sem se lamentar, apenas colocando o que Deus tem feito na vida deles. E aquilo nos anima e fortalece para continuar aqui segurando as cordas enquanto eles estão descendo nos poços, resgatando vidas. Isto.
Então é preciso que tenha alguém lá em cima segurando as coisas. Exatamente. Que eles descem desprovidos de tudo, esperando só ganhar vidas e salvar pessoas. Exato. Levar para Deus, né? E a provisão vem do Senhor. Vem do Senhor. E Rose, às vezes as pessoas pensam assim, por que já não está evangelizando? Chega numa tribo e passa tanto tempo e não evangeliza. Olha, é um treinamento de 5 anos. Primeiro deve fazer, em média, bíblico, teológico, né? E depois o treinamento missionário. Para conhecer a tribo, conhecer a língua. Exatamente. E aí depois vem aqueles que têm o dom de aprender línguas. Que aí fonemas, etc. Então treinam e vão para lá onde vão ouvir. Precisa encontrar um índio que tenha a bondade de passar para eles algumas palavras, cultura, para escrever e pregar com entendimento. Porque toda cultura tem um Deus. Você viu o apóstolo Paulo, né? Ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu vou pregar. Isso. Então a gente tem que cuidar para não estar pregando um Deus que é esse aí que meus pais falaram, mas não é. É o Deus verdadeiro da Bíblia que nós precisamos com clareza transmitir para esse povo. Então tem todo um processo, né, irmão? Não é só chegar lá assim, Deus me mandou, me chamou, eu tenho uma chamada missionária e se lançar no campo sem preparo. Então nós temos um comitê missionário que a pessoa fala, eu quero ir para missões. A gente conversa com ele para saber qual é mesmo o ideal. E mostra, não desanimando, mas a realidade. Mas tem ido muita gente da igreja. Então o irmão está dizendo que além de sustentar missionários enviados pela igreja local aqui, também abençoa e dá apoio a outros missionários que vocês fiquem sabendo que estão carentes, precisando que às vezes de nem apoio. Conhecemos. Nem dá para vir aqui dar um testemunho, não dá. Mas a gente tem que colocar para avançar. Sim. A obra. Isso é amor. É o amor de Deus. Sempre que eu estou lá na cozinha, né, no domingo, ouvindo parte, né, que não dá pra gente ouvir tudo, que a gente vai para a escola dominical, quando volta, a gente pega uma boa parte do culto da primeira Igreja Batista, que é transmitido aqui pela Melodia, né? O Cristo em Casa, a programação Cristo em Casa, domingo pela manhã. Exatamente. E sempre eu consigo acompanhar alguma história de missionários que deixam o testemunho para o final, né? Isso. Cada testemunho, né, de missionários que contam assim, como Deus proveu, como orou, pediu a Deus e chegou na hora certa aquela oferta ou aquela ajuda missionária, ou quem sabe um item que estava precisando para ajudar ali no campo missionário, né? Como Deus age de forma poderosa. Tenho contato com, não todos, mas quase todos, porque eu faço parte do comitê, e de repente eles me mandam cada história assim, que é impressionante o que Deus faz. Não é? Deus só quer disponibilidade, né? Exatamente. Eis-me aqui, Eis-me aqui. Muito bem. Queridos e queridas ouvintes, nós estamos aqui já concluindo nosso bate-papo com o irmão Luiz Ferraz. Obrigada, Dan, que está aí na escuta, Dan Farmacêutica. Ela diz assim, história linda de nossa igreja. Grande homem de Deus. Verdade, minha irmã. Muito bem, irmão. Fique à vontade para reforçar alguma coisa que você queira reforçar sobre o endereço da igreja. Isso. Todo mundo pode ir? Qualquer pessoa está sendo convidado para essa grande festa? Então, escrevi para não ter erro aqui. Pode ficar à vontade. Nosso cordial convite à comunidade conquistense e da região, as cidades circunvizinhas. Às vezes vêm as pessoas para cá, depois retornam, caravanas, né? E para os que não puderem ir ao templo, podem assistir a todos os cultos pelo canal do YouTube da igreja, que é PIBBVC. Pronto. Primeira Igreja Batista Bíblica Vitória da Conquista. E também aos domingos pela manhã, pela Rádio Melodia 87.9, a voz que fala ao coração daqueles que deixam Deus. Então, você quer ouvir o pastor Marcelo Aguiar pregando, você não pode se deslocar e ir ao templo, você vai ouvir pela rádio. Sim. Domingo de manhã, que não puder ir sexta nem sábado, vai ouvir domingo de manhã. Domingo pela manhã. Que será transmitido pela rádio. Ou então, todos os cultos serão transmitidos pelo YouTube da igreja. Isso. Você que ainda não é seguidor do YouTube da igreja, anote aí, é PIBBVC. Só colocar isso aí. Gravou? Vamos repetir? Vamos. PIBBVC. Primeira Igreja Batista Bíblica Vitória
Conquista. Pronto, siga aí no YouTube que você vai conseguir ouvir, você que não puder se deslocar, tá em outra cidade, ou quem sabe tá, né, passando por um processo de tratamento de saúde, tá deitado, ou alguma coisa do tipo, né? Aí você vai ficar ouvindo pelo YouTube. Que bênção! Graças a Deus pela internet. Exatamente. Usando para o reino de Deus. Então, começa sexta-feira. Sexta-feira, 19h30, sábado, 19h30, domingo temos a Escola Bíblica Dominical às 9h, às 10h15 começa o culto. Culto de louvor. Quantos corais já estão preparados? Vários grupos e corais. Grupos Vai e ter corais. um grande coral à noite. Gente, nós cantando. demos ênfase aqui à parte da missão, da igreja missionária, mas outra grande ênfase da primeira igreja batista é o louvor. Isso é verdade. É a música, e temos procurado a adoração. Preservar, que é aquela música que fala a alma. Os corais, meu Deus, que coisa mesmo, linda. Viu? Você quer ouvir uma boa música que te eleva, então que você possa estar ali adorando ao Senhor, esteja lá na primeira igreja batista. Amém, meu irmão. Obrigado amém, pelo tempo aqui, viu? Amém. Então, um grande abraço para todos vocês e parabéns, PIBBVC. Obrigado, Ó, já tô... Porque são 4 letrinhas, PIBBVC. Grave aí para você entrar no YouTube e assistir. 6 letrinhas, PIBBVC. Leva o nosso abraço, nosso parabéns para toda a igreja. Amém? E agradecemos por essa parceria aqui na rádio. Bênção de Deus, né? Muito então é bom lembrar aos ouvintes que você pode ouvir os cultos não somente domingo pela manhã, né? Pela nossa rádio e também pelo YouTube. YouTube. Sexta-feira está livre, sábado também, domingo pela manhã, o YouTube e a rádio e à noite pelo YouTube. Bênção de Deus. Agora nós vamos orar. Coloca a vinheta da oração aí, meninos. Porque a gente vai agradecer a Deus por este programa, por esse momento tão rico que enche o nosso coração. Porque a gente sabe que o nosso Deus é vivo, gente. Ele reina sobre a terra. E as portas do inferno não vão prevalecer. Creiamos nisso. Pronto, vamos orar com o irmão Luiz, agradecendo a Deus pelo programa e pela bênção dos 125 anos da igreja e pelas conferências. Louvado, Senhor, seja o teu bendito nome. Amém, Senhor. Por esse tempo agradável que passamos aqui nessa rádio, que tem procurado divulgar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ó Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti a cada momento, para que o Senhor esteja fazendo a Tua vontade, Senhor, apesar das nossas imperfeições, e pedindo pelas conferências que teremos a partir de sexta-feira, que não seja apenas um programa, mas, ó Pai amado, mensagens que falem aos corações para arrependimento e crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Guarda-nos durante todo esse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre cada um de vocês, ouvintes. Um grande abraço. Prometemos voltar amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.